abençoe, tá bom? Deus possa te usar nesta noite, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Não, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer o quanto eu estou emocionado. Estava ali sentado ali, já tive que tirar o lenço do bolso algumas vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer, antes de mais nada, da minha alegria, da minha satisfação. Parece que é a primeira vez que eu estou pregando na minha vida. Mas dessa vez acaba sendo com uma honra, uma alegria a mais que eu quero expressar. Hoje ninguém tira esse meu direito. Desta vez fazendo parte deste ministério, desta igreja, sendo pastoreado pelo pastor Luiz Carlos Barreto, sua esposa, fazendo parte deste colegiado seleto de obreiros. A minha alegria, a minha gratidão, meu respeito a todos e a toda esta igreja que já cabe aqui no meu coração. Eu estou imensamente feliz. E nesta ocasião eu gostaria de pedir que você ficasse de pé, por gentileza, tomasse nas mãos o seu exemplar da Bíblia Sagrada e abrisse comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Toda vez que eu ministro esta palavra, sempre acabo encontrando um detalhe apaixonante neste texto, nesta revelação bíblica. Glória a Jesus. Rapaz, você tocando esse fundo musical, quase que eu me empolgo para cantar. Eu só não canto, senão a MK deve passar, querer gravar um álbum completo comigo, e eu não vou querer. Mas eu quase que eu me empolgo para cantar, rapaz. Depois do que a gente ouviu aqui, meu Jesus. Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 21 ao versículo de número 28. É uma das passagens mais pregadas e mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Marcos 5, do verso 21 ao 28, nos diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Muito obrigado. Sente-se com um lindo sorriso no rosto e com alegria na alma. Meus irmãos queridos, permita-me desfrutar por alguns instantes da sua preciosa atenção. Eu estou abrindo em um dos 4 evangelhos que compõem o Novo Testamento, o 41º livro da Bíblia. O Evangelho de Marcos é um evangelho bastante interessante, respeitado por alguns estudiosos como um dos mais antigos, por certo, o primeiro a ser registrado dentre os evangelhos. O conteúdo que ele traz é bastante interessante. Ele foca muito mais nas ações de Jesus do que nos seus discursos. Ele traça um perfil dinâmico do Cristo como o Filho do Homem poderoso. Ele mostra Jesus sempre em movimento, realizando milagres e enfrentando desafios. O Evangelho de Marcos traz um dinamismo na sua forma de escrever, tentando transmitir-nos a emoção daquilo que está acontecendo, nos envolvendo de forma mais profunda possível no que está sendo registrado por ele. E neste capítulo temos um dos episódios, como eu disse, talvez mais conhecidos e mais pregados da Bíblia Sagrada. Mas eu volto a repetir com prazer e temor:
Toda vez que eu passo ou ministro este texto, esta palavra, encontro detalhes que são, no mínimo, apaixonantes. E eu queria que, se você pudesse, deixasse a sua Bíblia aberta, porque eu gostaria de observar alguns detalhes. O primeiro que eu observo, que eu queria que você ficasse atento comigo, é que Marcos traça de imediato no texto que lemos um paralelo a algo que acabara de acontecer com Jesus. Jesus estava vindo de um dos mais icônicos cultos de libertação do seu ministério. Jesus estava vindo de Gadara. Havia expulsado não um, não dois, não 10, mas uma legião de demônios. E cá para nós não tem demônio na quantidade que for que suporte ficar na frente de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, com uma palavra de ordem só, botou para correr aquela legião. Só que, em contrapartida, uma multidão se reúne não para ovacionar o mestre no milagre que ele realizara, mas para pedir que ele se retirasse daquela cercania. Uma multidão expulsa Jesus e ora, Jesus só fica aonde é benquisto, Jesus só fica ou só entra aonde é convidado, Jesus só permanece aonde desejam a sua presença. E não é por acaso que em Apocalipse está escrito que ele não mete o pé e sai entrando, não mete a chave e vira, e até poderia fazê-lo, porque tem a chave de Davi, e se ele abrir não tem quem fechasse, mas ele fica na porta e bate e diz: se alguém abrir, eu vou entrar. Aleluia. E Marcos vem traçar esse paralelo. E ele acaba de saber e registra que Jesus foi expulso por uma multidão lá em Gadara. Só que ele atravessa o barco e Jesus diz o seguinte, e Marcos registra o seguinte: passando outra vez num barco para o outro lado, lá vai Jesus em movimento, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Eu repito, ajuntou-se a ele, é Marcos registrando, uma grande multidão. O que foi que Marcos disse que se ajuntou a Jesus? Você falou bonito, dá até para repetir. O que foi que se ajuntou a Jesus Cristo agora ali? Foi mais bonito do que eu mesmo havia capacidade de dizer. Diga de novo, ajuntou-se a Jesus o quê? E Marcos faz questão, senhores, de dar detalhes, características dessa multidão. Diz não, pastor, diz sim. Porque na hora que Marcos registra isso, ele usa uma expressão do grego bastante proposital. Marcos usa um termo grego óculos para descrever a multidão que estava ali. Este termo propositalmente usado indica, representa, referencia uma multidão com características, com peculiaridades próprias. Quais são elas? Primeiro, era uma multidão, pelo termo usado, que era formado por uma variedade de pessoas. Ali estavam reunidos uma diversidade distinta de pessoas, e nós entendemos pelo termo que Marcos faz questão de usar. E mais, não bastava ser uma variedade, era uma multidão totalmente agitada. Quando olhava-se para aquela multidão, e parece que Marcos está impressionado, a multidão que está cercando Jesus, ele descreve os fatos, é formado por vários tipos de pessoas. E aí eu conjecturo, a Bíblia me autoriza, possivelmente no meio daquela multidão tivessem os simpatizantes, os admiradores do ministério de Jesus. Sim, aqueles que gostavam de acompanhar Jesus, porque era bonito de ver o milagre que ele fazia. Gostavam de ver ou ouvir Jesus pregar, porque ele era um camarada eloquente. Quando falava, dava vontade de até parar, popotizado assim, só para ouvi-lo dizer tudo que ele tinha para ensinar. Admiradores do ministério de Jesus. Só que tem um detalhe: admiradores não se comprometem, admiradores não se envolvem, admiradores acompanham de longe. Se você dizer, mergulha para o meio, vem para mais perto, ele disse, agora não dá, hoje não, quem sabe mais tarde. Possivelmente os admiradores estavam lá. Mas também no meio daquela multidão, eu imagino que estivessem ali os religiosos. Tinha escriba, tinha fariseu para mais de metro. Mas estava lá para quê? Para avaliar.
para calcular o que Jesus dizia. Será que ele disse direito? Será que ele usou a gramática correta? Será que ele disse tudo perfeitamente? Não, deixa eu ver se Jesus vai fazer um milagre nos moldes, nos modelos que nós consideramos corretos, adequados para Jesus operar. Sim, os religiosos estavam lá, os avalistas estavam lá, mas eu não posso duvidar que no meio daquela multidão que Marcos diz era densa, agitada e composta por vários tipos de pessoas, com certeza estavam lá os verdadeiros seguidores, os apaixonados por Jesus, os que queriam estar do lado dele, não pelo que ele fazia apenas, mas pelo prazer de quem ele era. Aqueles que diziam: se Jesus for para a direita, eu estou junto, se ele vier para a esquerda, eu estou do lado dele, porque eu sou apaixonado para estar perto dele. Aliás, tente parar quem você quiser, mas não pare ou não passe na frente de alguém que está convicto de que quer seguir Jesus Cristo. Pode ter brecha, buraco, abismo, demônio, anjo caído, não interessa. Ele pode estar fraco, combalido, fragilizado, mas ele levanta-se e continua seguindo a Jesus Cristo. Aonde quer que Jesus vá, sempre tem quem está de fato comprometido com ele. Aliás, esta noite está dando gosto de olhar daqui de cima, está bonito por demais, e até em casa pela internet. Eu estou vendo que tem gente aqui que veio porque Jesus é, porque Jesus é. Olha lá, ali, lá atrás também, ali, Jesus é. Quem aqui é apaixonado por ele? A boca já está até seca, de tanto nervoso. Jesus amado, mas eu vou engrenar, igual o carro a álcool carburado, daqui a pouco eu pego. Só que quando Marcos faz o registro desta multidão, ele não para. Marcos, numa perícia escriturística de deixar-nos de boca aberta, ele diz o seguinte: no meio desta multidão, duas coisas vão acontecer completamente antagônicas. Duas coisas vão acontecer completamente estonteantes. Primeiro, vai chegar um camarada de peso. Depois, vai chegar alguém que nem nome eu vou mencionar. Então acompanha comigo, porque ele diz o seguinte: depois que ele descreve a multidão, e ele paulatinamente nos transfere para o setor, para o cenário daquele ocorrido, ele diz o seguinte: eis que chegou, verso 22, está com a Bíblia aberta, vê se é isso que está aí. Eis que chegou o que, pastor? Está até no telão. Chegou um dos principais da sinagoga. Chegou um dos principais da sinagoga. O que é isso, pastor? O que é isso? É que Marcos realmente é detalhista. Marcos estava acostumado a ver Jesus pregar em Cafarnaum. Cafarnaum se tornou base central do ministério de Cristo, talvez pela localização e facilidade de trânsito marítimo para sair dali. Jesus pregava com muita frequência naquela sinagoga de lá. Só que Marcos, observe bem, está dizendo: olha, a sinagoga dali era grande, e à medida do tamanho das sinagogas, não se tinha só um principal, um responsável, você tinha vários. Era possível ter vários e cada um num setor administrativo, burocrático, ensino, para lidar com a Torá, para ler, para cerimonial e tudo mais. Aí Marcos estrategicamente diz o seguinte: não foram todos ao encontro de Jesus. Marcos diz: a multidão está lá, agitada, densa, cheio de diferentes tipos de pessoas, mas de repente não chegaram 5 principais, não chegaram 6, não chegaram 4, ele diz: chegou um dos principais. O que Marcos está dizendo, pastor? Marcos está dizendo o seguinte: olha, eu já estive com Jesus lá em Cafarnaum pregando naquela sinagoga, e vai pregar bem assim lá na casa de Jesus. Jesus pregava muito, e aí Jesus pregando e todo mundo estava lá ouvindo. Só que quando Jesus pisa agora na praia desta cidade, e que todos poderiam se aproximar dele, eita, Marcos está dizendo: eu olhei para tentar contar quantos dos principais estavam lá, e Marcos diz: não tinham 2, nem 10, nem 13, tinha apenas um dos principais da sinagoga. O que me ensina é que ouvir Jesus falar, até muitos ouvem. Escutar a voz de Jesus, as multidões até
até conseguem. Agora, pegar o que ele diz, guardar, encontrar no GPS o endereço para ir ao encontro de Jesus, disposto a falar com ele, não é para todos, é só para quem sabe realmente o poder, a graça, a grandeza, a glória. Meu Deus do céu! E cá para nós eu vou justificar Jairo. Aliás, escute aqui por favor, meu irmão. Jairo tinha tudo para nem meter o pé lá. Que é isso, pastor? É verdade. Jairo era um dos chefes das sinagogas. Ele estava cercado dos fariseus, cercado dos escribas, cercado pelos camaradas bambambam da lei, que estavam por aqui com Jesus. Você sabe, aliás, você tem ideia do porquê que eles estavam até o tupete com Jesus? Tu deixa eu ser sincero, eu posso rasgar o verbo com você aqui hoje, pura inveja de Jesus Cristo. Que é isso, pastor? Mas como assim inveja? Você tem noção do que é inveja? Eu encontrei uma definição de inveja que talvez faça sentido para você. E aí você vai entender que era isso que funcionava na cabeça daqueles camaradas. Alguém, para explicar a inveja, contou uma historinha, eu guardei ela, vou compartilhar com você. Vê se você já ouviu essa. Havia na floresta 2 elementos. Uma serpente invocada, valente, braba, e um vagalume, pequenininho, mas o bichinho brilhava, irmão. Pense num vagalume para brilhar. E aí de repente a cobra, sem muito o que fazer, olhou para o vagalume e disse assim: rapaz, eu vou comer esse camarada. E o vagalume taca ali o que olhou, a serpente olhou invocada, e serpente invocada correndo atrás, o melhor caminho é fugir. O vagalume fugiu. Vagalume para a direita, a serpente atrás. Vagalume para a esquerda, a serpente correndo. Se vagalume desvia, lá vai a serpente, lá pelos altos. O vagalume respira fundo, já meio cansado, para o alto lado da serpente. A serpente parou, meio titubeante. Posso falar com a senhora antes de a senhora me devorar? Diga lá. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Depois faça. Se eu não faço parte da sua cadeia alimentar, pelo meu tamanho não vou encher nem um canto do seu buchinho, por que a senhora está me perseguindo? Diz a historinha que a serpente balança a cabeça, olha para ele e diz assim: rapaz, tu quer mesmo saber? É por causa do teu brilho. Rapaz, eu olho para você, você está brilhando. E como eu não posso brilhar com você, tomei a decisão, eu vou acabar com ele, eu vou devorá-lo. Em suma, você sabe o que é inveja? Inveja é alguém que queria ser como você e não consegue, fazer o que você faz, mas não pode, chegar onde você chegou e não está conseguindo, e ele tenta acabar com você. Eles queriam acabar com Jesus, mas o que eles não sabiam é que com Jesus, e quem anda com Jesus Cristo pode tentar o que for, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. Levanta a mão direita assim, levanta. Eu possivelmente estou olhando para pessoas aqui que estão vivendo nuances da vida de perseguição e parece que está até com um alvo pintado nas costas, mas se eu posso, e na autoridade da palavra e do nome de Jesus, eu vou profetizar e não vou nem fechar o olho não, eu vou profetizar e é de olhos abertos. Quem hoje está tentando te ver cair, te destruir, isso é obra de Satanás, vai ter que te ver subindo o pódio da tua vitória, da tua conquista, dando glória a Jesus Cristo. E tem mais, não vai morrer não, ele vai ficar vivinho, que é para você estender a mão, pregar Jesus para ele receber essa palavra e viver com Jesus também. Levanta as duas mãos se você pode dar glória para ele. Jesus é bom. Quem é esse camarada corajoso que foi lá para frente de Jesus? Jairo. E aqui começa a primeira posição dos 2 pontos antagônicos. O primeiro a chegar é Jairo. Como é que era o nome dele? Corajoso ele. Ouviu Jesus pregar, estava empolgado e ele disse: agora ele precisa de um milagre. Ele precisa. E não sei se você já observou, tem uma curiosidade numérica neste texto fantástica. A filha de Jairo, que está moribunda, a ponto de morte, estava completando quantos anos? Quantos anos? Aí vem uma mulher, mas aí eu vou contar a história dela já. E a mulher está sofrendo de um fluxo de sangue. Há quantos anos? Rapaz, o que é isso? Então olhe, Jairo chega, para na frente de Jesus e Marcos está só de olho, caneta na mão, papel para registrar, e aqui não escapa nenhum detalhe. E quando Jairo para clamar, ele vai nos ensinar um segredo. E Marcos faz isso dizendo o seguinte, verso 23:
E quando Jairo chegou perto de Jesus, verso 23 diz assim: e Jairo pediu uma vez e foi tomar um copo d'água. Não é isso que está aí? E Jairo clamou uma vez e foi para casa tomar refresco. Não é isso que está aí? E Jairo clamou 2 vezes e pediu um picolé para se refrescar, porque na Palestina estava calor lá em Cafarnaum. Não é isso que está aí? Aí diz o seguinte: e o quê? Rogava ali, no grego. Lá vou eu no grego, né, irmãos? Outra coisa gostosa. É porque nos ensina muito. O termo que Marcos usa é paracaléu, que significa repetir várias vezes, com intensidade e senso de urgência. Eu repito para você. Quando Marcos diz, olha, aquele camarada chamado Jairo chegou aqui, prostrou-se no chão, que aliás, rapaz, que loucura. Você pensa numa multidão agitada, que como Marcos descreveu, aperta para cá, empurra para lá, joga para cá, vem para cá, e o camarada tem coragem de ir na frente de Jesus, da multidão, e prostrar-se, é pedir para ser pisado. Só que quem sabe o que quer, não mede esforços até conseguir. Quem sabe aonde quer chegar, não para e não desiste, custe o que custar. Eu estou falando a pessoas que sabem o que vieram buscar esta noite aqui. Só pelo olhar dá para reconhecer. Dá. E Jairo foi lá, e Marcos diz, rogava-lhe muito. Paracaléu, repetidas vezes com senso de urgência. Repetidas vezes com senso de urgência. Jairo está lá, vão lá em casa, Jesus, cura minha filha. Vão dizer em casa, Jesus, cura minha filha. É possível, eu imagino, que já devia ter alguns companheiros da mesma sinagoga, doido para apontar para Jairo, e dizendo, vê que camarada exagerado. Está todo mundo na multidão aqui, ele vem, se prostra, e está ali, grita, repete, pede, repete e não desiste. Levanta daí, a gente já está aqui há um tempão, chegou agora no ônibus, já quer sentar na janela. Rapaz, levanta, porque sempre haverão os engenheiros de obras prontas, não fazem nada para ajudar, não põem uma pedra para edificar, mas estão sempre avaliando o que os outros fazem, não resolvem os próprios problemas da sua vida, mas adoram dar resposta para problema na vida dos outros. Isso aí é por isso deve ser por aquilo. Só que Jairo, senhores, simplesmente dá um totozinho para a opinião alheia. Ele se prostra no chão e diz, quem veio buscar sou eu, quem sabe quem precisa sou eu vou me prostrar aqui, Jesus, vão lá em casa, vão lá em casa, vão lá em casa, e eu vou no estilo de Jacó, eu só te deixarei. Levanta, Jairo, só te deixo se tu for lá em casa. É para ir aonde, Jairo? É lá em casa. Pera que amanhã eu vou, hoje eu estou precisando. É lá em casa. Para que tu vem no culto quarta, já está no domingo de novo? Porque eu quero levar Jesus lá em casa. Tu vem de manhã, tu vem de noite de novo. É porque eu quero levar Jesus para minha casa. Se você não quer, só não se mete, porque eu sei o que eu preciso e só dá para resolver se eu levar Jesus para minha casa. Quem quer levar Jesus para casa? Deixa eu ver. É só quem quer. Olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Aí vem ele. Jairo não para de clamar, está clamando demais. E Marcos diz, e Jesus foi com ele. Só que Marcos não dorme no ponto, diz, e seguia uma grande multidão. Até que então vai entrar aqui no cenário agora uma pessoa totalmente oposta, diferente de Jairo. Acontece agora o seguinte. Se lá no verso 22, observe por favor, verso 22, está com a Bíblia aberta? No verso 22, veja o cuidado de Marcos, ao descrever o rapaz que está chegando perto de Jesus. Um dos principais da sinagoga chamado Jairo, teve ou não teve cuidado? Parece até aqueles pregadores quando chega assim, queridos irmãos, vos cumprimento com a sacrossanta paz do Senhor, cheio dos dedos,
cheio do vernáculo, leremos a portentosa palavra de Deus. É assim que Marcos está dizendo. Veio um dos principais da sinagoga, e o nome dele era Jairo, e tome no dedo, na letra, nos talentos e tudo quanto é tratamento, vossa senhoria, o camarada era. Só que agora, eu estou lá no verso 25, e o escritor é o mesmo, é Marcos. E olha só como é que Marcos vai descrever a personagem que entra em cena agora. Vê se ele está dizendo aí. E chegou uma excelentíssima senhora respeitável na sociedade. É isso que está aí? Tem certeza? Ele deve estar dizendo assim: olha, de repente tivemos que abrir caminho, porque passou por nós uma valorosíssima, inefável, indiscutível senhora, admirável por toda a sociedade. É isso que está aí? O mesmo Marcos que fez todo o elogio, cuidado em tratamento com Jairo, apenas diz o seguinte: e uma certa, nem o nome da dita cuja ele fala. Rapaz, se dependesse disso para Jesus dar atendimento, aquela mulher estava encrencada. Se dependesse disso para Jesus dar atendimento, ela ia ficar na fila do SUS. Se dependesse disso, só que tem um detalhe com Jesus. E Pedro entendeu isso muito bem. Em Atos 10:34 ele diz o seguinte, ó: porque Deus não faz, Ele não faz, diga comigo, não faz acepção de pessoas. Pode chegar vestindo Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Christian Dior, Paco Rabanne, você pode chegar na linha, gravata de seda, sapato de verniz, Jesus te recebe. Mas pode chegar na sandália havaiana, a havaiana não está até muito cara já, né? Na sandáliazinha rasteira, mais barata que tiver, descalço, roupinha simples, mas se o coração tiver contrito e humilhado, remanagasuri cantaramanai, se o coração estiver quebrantado na presença, tem coração quebrantado aqui dentro, dá para perceber, ó. O barulho já denuncia, ó o barulho de coração quebrantado aqui dentro, ó. Jesus está, eita, que isso chega lá em cima. E aí Marcos dizia: uma certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito e com muitos médicos, ouviu falar de Jesus. E eu vou te dar aqui um toque, um dos detalhes que me chamam muito a atenção nesse texto, que eu fico apaixonado. A gente já cansou de ouvir uma meia dúzia de tipos diferentes de maravilhosas e profundas mensagens sobre a mulher do fluxo de sangue, sim ou não? Mas eu vou te fazer uma pergunta bem simples, direta e fácil. Além desta senhora, quantas outras mulheres com fluxo de sangue você encontra na Bíblia sendo curada? Além desta senhora, quantas outras? Nenhuma. Mas por quê? Por que será que não tem outras do mesmo tipo de problema recebendo o mesmo milagre que vai acontecer já aqui? Eu te digo, Marcos fez questão de colocar na sutileza das entrelinhas. Marcos fez questão de botar nas entrelinhas o motivo que destaca essa senhora e porque a sua história é pregada até os dias atuais. Onde está, pastor? Vou te contar agora. Dá uma olhadinha, por gentileza, no versículo de número 26. Versículo de número 26, está lá na tela? Olha lá. E havia padecido muito com um médico, não é isso que está ali? Me ajuda aí, igreja. Ajuda o pregador. E havia padecido muito com e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Olhe para cá, por bondade. Essa mulher está sofrendo há quantos anos? Há quantos? 12 anos. Me identifique nesse texto qual foi o momento que está registrado que ela desistiu. São 12 anos que, enquanto ela tinha condição financeira ou força no corpo, e Eusébio de Cesareia, um dos historiadores respeitados que temos,
vai dizer que essa senhora já não conseguia sequer falar, pela sua condição combalida no seu corpo físico, mas mesmo com o seu poder aquisitivo se esgotando, com sua capacidade física esminguando, ela continuava persistindo: eu tenho que achar uma resposta, eu preciso encontrar uma solução. A tudo dizendo para ela ficar onde estava. Sabe onde essas mulheres ficavam? Possivelmente elas ficavam justamente lá no local das excluídas. Ela podia ter ficado lá, combalida e morrendo, mas ela disse: enquanto eu puder, vou persistir a buscar a resposta que eu preciso. E aí, quando toda a força humana já foi despendida, ela ainda mantém aqui dentro a chama, a certeza do que ela quer alcançar. Eu quero mudar a minha história, eu não nasci para acabar aqui aonde estou agora. E aí Marcos vai dizer o seguinte, senhores, a respeito dela, verso 27, ouvindo falar de Jesus. Você já se perguntou quem foi que falou de Jesus para essa mulher? Eu vou te dar um dado que os historiadores discutem. Alguns historiadores discutem que esta mulher vai escutar sobre Jesus a partir de um dos cegos que Jesus havia curado. Os historiadores dizem, não está na Bíblia, são historiadores, guarde isso, que um dos cegos curados por Jesus saíra comunicando, falando do que havia acontecido, e um desses falatórios benéficos, aquela mulher escutou falar de Jesus Cristo. Só que uma coisa é entrar aqui, e se você não cuidar, o que você recebeu aqui sai por aí. Só que naquele momento, aquela mulher entrou aqui e ela trouxe para cá. E ela disse: se eu tão somente tocar, então eu vou lá. Espera aí, dona, nem seu nome foi mencionado aqui, é certa mulher. Há algumas tradições medievais que vão dar nome para essa senhora, não está na Bíblia. A tradição medieval vai dizer que ela se chamava Verônica, e que talvez no ato da crucificação, na Via Crucis, ela teria levado um lenço para secar o rosto de Jesus, e a impressão da sua imagem do rosto teria ficado lá. Isso é tradição medieval. Estou te dando porque se você ler isso em algum lugar, você sabe que não é Bíblia, é tradição medieval. Sabe-se o que está na Bíblia como verídico e verdadeiro. Permita-me a redundância. Aquela mulher então vem para se aproximar de Jesus, e aqui tem uma revelação, que se eu não for além disso e parar aqui, eu vou me dar por satisfeito. Dá uma olhada no mesmo verso que a gente está, e essa expressão é que vai me dar o tom do que vai acontecer com ela. Ouvindo falar de Jesus, ela veio correndo pela frente de Jesus. É isso que está aí? Ela veio por onde? Irmãos que estão aqui, ela veio por onde? Peraí, deixa eu ver se dá direito aqui, o pessoal me ajuda mais. O púlpito aqui é grande, gente, olha. Ela veio por onde? Não, aqui, vocês, ela veio por onde? Não é possível, no meio, a meiuca aqui. Ela veio por onde? E aí eu não vi lógica nenhuma, porque se você precisa de um milagre, tem uma multidão cercando quem opera, e você precisa aprender e chamar a atenção de quem vai operar o milagre que você precisa. Qual é a lógica mais óbvia? É vir pela... Mas ela veio por... E aí eu parei para estudar e descobri que essa mulher entendia mais de Bíblia do que a multidão que estava lá. Que é isso, pastor? Eu vou provar. Essa mulher sabia o que estava fazendo, ela entendia de Bíblia. Como assim, pastor? O senhor está variando. Tá, não, vou mostrar para você na palavra. Como? Quando eu volto nos anais da história, eu descubro que essa mulher sabia o que estava fazendo e fez o certo. Há um segredo celestial aqui. Se você puder, tiver coragem, se não é só olhar para o telão, dá uma olhada lá em Êxodo 33, pelo amor do eterno. Êxodo 33, verso 18, eu vou correr aqui. Está Moisés no alto do Sinai, num alto nível de palestra com o eterno. Uma intimidade para ninguém botar defeito.
Aí Moisés já estava tão íntimo de Deus, intimidade com Deus é um negócio que não dá para negociar, fala a verdade. Moisés íntimo de Deus, Moisés olha para Deus assim e diz assim: Pai, vou mandar-lhe um pedido aí, posso? Manda. O que é que tu quer, Moisés? Fala comigo. Aí Moisés manda essa aqui. Se fosse a Bíblia na linguagem de hoje, diria: e Moisés mandou a seguinte letra para Jeová. Ele olha para o Senhor e diz assim: então disse: rogo-te que me mostres a tua. O que é que Moisés pediu para ver? Ô irmão, fala bonito aí, bem empolgado. Pediu para ver o quê? Só que aí parece que Deus não entendeu, porque lá no verso 20 Deus responde. Verso 20: e disse mais: não poderás ver a minha. Mas peraí, Moisés pediu foi para ver a glória, senhor. O senhor entendeu errado. Acho que com o barulho que estava tendo aqui, o senhor não escutou direito. Moisés pede para ver a glória. O senhor diz: tu não pode ver minha face. Que segredo é esse? Na verdade, Deus está descortinando os segredos celestiais para Moisés. Como assim, pastor? Quando Moisés diz: me mostra a tua glória, e Deus diz: tu não pode ver minha face, ele está ensinando para Moisés um princípio. Moisés, o meu rosto, a minha face é a fonte da minha glória. E aí eu entendo que quando Salomão inaugura o templo e Deus diz assim: ó, eu vou ficar atento a tudo que se fizer e disser dentro desta casa. Ele está dizendo: quando eu virar o meu rosto para cá. Agora eu entendi porque quando Salomão inaugura o templo, ninguém aguenta ficar de pé, a glória desceu. O rosto de Deus é a fonte da glória. E aí Deus disse assim para Moisés: Moisés, vou quebrar teu galho. O rosto tu não vê, minha glória tu não vê, mas eu vou te colocar na fenda da pedra. Eu passo e tu vai ver-me pelas costas. Porque se na frente e no rosto está a fonte da glória, nas costas está a bondade de Deus. Aquela mulher não vem pela frente, ela não precisava ver o impacto da glória. Aquela mulher veio por detrás porque ela precisava ser envolvida pela bondade de Deus. Ela não veio pela frente porque ela não precisava do refletir magnífico da glória do soberano. Ela veio por detrás porque ela precisava ser envolvida pela bondade de Deus. Fica de pé para mim, por gentileza, comigo, por gentileza. Ela veio por detrás. Ela vai tocar em Jesus. Ela podia tocar no ombro, não tocou. Eu podia tocar no cotovelo, não tocou. Podia tocar na cintura, não tocou. Ela podia tocar na coxa, não tocou. Ela toca na orla da veste de Jesus. Escuta aqui. Quando ela toca na orla da veste, uma profecia é disparada naquele momento. Lá em Malaquias, capítulo 4, verso 2 está escrito: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e ele trará debaixo das suas asas. E aí o nosso texto diz salvação, mas o termo hebraico ali significa cura. E ela sabia que quando o Messias se manifesta, quando só toca nas orlas dele, das suas asas, milagres acontecem. O termo asas era usado também para as pontas das vestes sacerdotais. Jesus é o sumo sacerdote. E ela sabia: vou tocar, vou por trás, quero a bondade. Vou tocar, vou na orla, porque se eu tocar na base ali da veste, tem cura, tem milagre, tem transformação, tem maravilha. E ela tocou na franja. A franja, chamada tzitzit, era composta por 8 fios, amarrado com 5 nós. 8 fios, 5 nós. O fio do meio tinha um nome, Tehelet, pintado de azul, representando o que era celestial. Todo judeu trazia na sua cintura, na orla da sua veste. Quando ela toca na orla do manto de Jesus, ela toca na franja, no tzitzit, automaticamente tocou nos 8 fios, tocou também no Tehelet, naquele fio azul, que representava diretamente o que é divino e o que é celestial. Quando ela toca, diz o texto, que a virtude brotou de Jesus e tocou nela, espontânea e voluntariamente. Feche os seus olhos. Enquanto o pastor Luiz vai se aproximando daqui, e o louvor está ali já com alguma coisa, já agulha. Rapaz, vocês têm uma graça de Deus para cantar. Neste momento, eu até queria, mas eu não posso tocar em Jesus por você. Eu até queria,
mas eu não posso tocar em Jesus pela senhora. Eu até queria te ajudar, mas não dá para tocar em Jesus por você. E não me importa sua classe, seu nível, seu entendimento. Se tocar, e tocar com sinceridade, leva milagre, leva vitória, leva transformação, leva bondade, leva grandeza, leva maravilha, leva Jesus, leva a graça de Deus. O Nabadacandarabashereuadassá, Urimiadarabaxé. Se você acredita como eu, sente como estou sentindo, de que Jesus está na casa, hoje dá para tocar nele. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Enquanto isso, se tu quiser, toca. Toca!